Paz do Senhor, irmãos, vamos dar início à nossa escola dominical de hoje, na lição número 3, sobre Acabe e o profeta Elias. E eu vou pedir à minha mãe para iniciar com uma oração pela nossa escola dominical. Senhor, meu Deus, Pai Santo, damos graças, Senhor, meu Deus, Pai, pela tua bondade e pela tua misericórdia, Senhor. Damos-te graças, Senhor, meu Deus, Pai, por levantar desta manhã, Senhor, meu Deus, nos trazes até este lugar, Senhor. Meu Deus, damos graças, Senhor, meu Deus, Pai, por esta semana que passou, Senhor. Damos graças, Senhor, meu Deus, pelas forças que nos tem renovado a cada dia, Senhor, meu Deus, Pai, pelo teu Espírito Santo que tem criado-nos, Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, pelos teus anjos que tu tens acampado ao nosso redor, meu Deus, Pai, Senhor. Nós não vimos, meu Deus, Pai, mas muitas são as bênçãos, Senhor, meu Deus, Pai. Muitas são, Senhor, meu Deus, as vitórias que tu nos tens dado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, meu Deus, Pai. Obrigado por cada um que já está aqui, Senhor, meu Deus, Pai Santo, Senhor. E também te pedimos, Senhor, que tu abençoes aqueles que estejam a caminho, meu Deus, Pai, que tu acompanhes com a tua destra, Senhor, meu Deus, Pai, que tu dirijas, Senhor, meu Deus, por amor do teu santo e bendito nome, Senhor. Pai Santo e amado, Senhor, te entregamos nas tuas mãos este culto, meu Deus, Pai, esta escola dominical, meu Deus, Pai, que tu venhas abençoar o teu servo, Senhor. Meu Deus, Pai, põe as tuas palavras na boca dele, meu Deus, Pai, Senhor. Não seja a vontade dele, meu Deus, ser feita, mas a tua, Senhor, meu Deus, Pai. E que abençoa o nosso coração para que ele esteja aberto, Senhor, para receber o teu ensinamento, meu Deus, Pai, Senhor, para que não saímos daqui, Senhor, edificados, meu Deus, para que não saímos daqui transformados, Senhor, para que não saímos daqui, Senhor, meu Deus, Pai, senão como entramos, Senhor, mas saímos daqui mais ricos, meu Deus, Pai, espiritualmente, Senhor. Deus eterno, Deus amado, e abençoa todos os teus servos neste dia, Senhor, que vão abrir a sua boca, meu Deus, Pai, para dar a tua palavra, Senhor. Derrama a tua unção, derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Derrama as tuas vitórias sobre a vida deles, Pai. No nome de Jesus, Pai, te entregamos tudo nas tuas mãos e já te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Tudo seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Os irmãos podem tomar lugar. Vamos então à lição número 3, que se encontra na página 17 da nossa revista, e vamos iniciar com o texto áureo, que se encontra em Deuteronômio 7:9, que diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática diz: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. E antes de continuar, eu quero só deixar aqui um pequeno aviso, né, que é importante e às vezes nós nem reparamos, mas a nossa revista tem sempre uma leitura diária que vocês podem fazer durante a semana, e todos os dias tem já um versículo que vai preparar para o estudo que nós vamos dar no domingo, ok? Por isso, leiam em casa, que vai já sempre preparar o contexto para aquilo que nós vamos falar. E é um versículo todos os dias, eu acho que não é muito. Em 10 segundos está feito o exercício, né? E quem quiser dedicar mais tempo, pode dedicar mais tempo, né? Então, vamos à leitura bíblica em classe, que hoje é um bocadinho extensa, que se encontra em 1 de Reis 16, 29 e 30, 17, 1 a 7 e 18, 17 a 21, que está também na nossa página número 18. 1 de Reis 16, 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Okay? Então já vamos falar sobre um rei muito especial na área negativa, que foi o pior que a Bíblia denotou como rei que existiu para Israel. Né? 1 de Reis 17, a partir do versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem.
Pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 1 de Reis 18, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe e Elias, disse-lhe a Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando crescereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Amém? Então, nós vamos ver que temos um tema muito extenso, mesmo se a última parte só vamos falar sobre ela daqui a 2 semanas. Mas é importante já, então, termos em mente este contexto histórico de Acabe e Elias. Acabe, um dos piores reis que Israel teve, a Bíblia até diz que foi o pior, e Elias, um dos melhores profetas que Israel pôde ter. É até interessante porque foi ao mesmo tempo, né? O pior rei e o melhor profeta, e nós sabemos que Elias foi um profeta especial, que até na transfiguração de Jesus ele teve o privilégio de estar presente, né? E então percebemos que Deus deu também uma certa capacidade a Elias, e Elias também serviu de uma certa forma a Deus, que agradou a Deus. Amém? Vamos à introdução, mas antes disso, nós percebemos, já através da leitura bíblica em classe, sobre aquilo que nós falámos a semana passada, que a idolatria é um grande problema, não somente perante Deus, né? Principalmente perante Deus, mas porque a idolatria nos leva e nos afasta da vontade de Deus. E nas próximas páginas vamos falar um bocadinho sobre a idolatria, mas eu gostaria de saber de vocês o que é idolatria em vosso pensamento, né? O que é que vocês acham que é idolatria? Deus, sem prioridade, né? A gente está idolatrando, assim, mas é o meu pensamento. Ok. Eu diria algo ou alguém que a gente coloca como prioridade. Ok. Podemos ser específicos. Algum... Pode ser um filho, pode ser um marido. Sim. Podemos dar mais valor ou isto ou aquilo. Opa, cá está. Isso, uma estátua. Há Nós outro... vamos mesmo. Sim. Nós aprendemos que Roboão foi o problema dele, foi o seu egoísmo, né? A sua auto-idolatria. Bens materiais, não é? Os bens materiais. Isso é importante. Todo aquello que pongamos primero que la cosa de Dios, é idolatrar. Isso é importante. Ok? Aqui a Bíblia fala sobre 11 idolatrias, ok? Não quer dizer que não haja mais, mas a Bíblia fala sobre 11 idolatrias. E está na página 20, vocês todos têm a revista do professor, e vamos dar um pulo sobre esses versículos que falam sobre esse tipo de idolatria. O primeiro é a adoração a imagens. A adoração a imagens, que é algo que ainda hoje em dia é muito comum, em algumas igrejas até mesmo, e em outras religiões ainda mais, porque se não creem em Deus, têm que crer em outros deuses que nós sabemos que são imagens feitas pelos homens. A adoração a imagens que tem em Isaías 44:17, e vamos ler os versículos todos, que eu creio que vai nos ajudar a perceber verdadeiramente o que é a idolatria, a ponto de vista também da Bíblia. Isaías 44:17, quem tiver pode ler. Está na página 20. Tem uma tabela que diz formas de idolatria na Bíblia. Isaías 44:17. Irmã Fábia, pode ler se tiver. Então, do rosto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina,
e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Ok? Obrigado, irmã Fábio. Então nós vemos aqui o profeta Isaías a descrever, e acho que muito bem, né? Que as pessoas simplesmente fazem uma imagem, de alguma maneira, né? É como se nós, já vimos às vezes os carpinteiros que fazem aqueles bonequinhos bonitos, né? Que nós pegássemos um bocadinho de madeira, começássemos a cortar com uma faca e dizéssemos: esse é o meu Deus, esse é o meu altar perante o meu Deus de madeira. E nós sabemos que esse Deus não nos vai ajudar muita coisa, né? Não vai nos ajudar em nada, a não ser se for para aquecer a lareira. Pronto, segunda parte, o oferecimento de sacrifícios a imagens. Isso é algo que nós também vemos muito. Temos, por exemplo, um exemplo muito conhecido que é a Santa Lúcia, que muitos vão de peregrinar para lá, né? Que fazem viagens missionárias para lá, que simplesmente é uma imagem, né? E então temos... Não, Fátima, claro, mas Fátima é uma estátua, né? Imagem porque não é uma estátua, tipo assim, um quadro, e estamos a adorar esse quadro, né? Mas claro que imagem também pode se referir a uma estátua. Salmo 106, 38. Quem tiver, pode ler. Y derramaré la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Amém? Obrigado, irmã. Irmã Morena. E algo que nós vemos aqui neste salmo, que é algo muito cruel, que infelizmente ainda existe até hoje, que é sacrificar humanos. Nós vemos em muitas seitas diabólicas, digamos assim, que existe o sacrifício de seres humanos, principalmente então de crianças, porque até existe esse pensamento que se sacrificarmos uma criança, nós podemos regenerar, né, ficar mais novos através desse sacrifício, né? Muitas pessoas até sacrificam os seus filhos porque creem que podem ficar mais jovens durante mais tempo, né? É uma tristeza que existe, mas nós vemos que então muito sangue foi sacrificado, e é algo que também os cientistas e os arqueólogos têm descobrido que existia muito isso no tempo passado, e infelizmente ainda existem em algumas culturas até hoje, sacrifícios a imagens. A adoração a deuses falsos, Deuteronômio 30, 17. Deuteronômio 30, 17. Talvez a quem que ainda não leu. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires. Ok? Então nós vemos aqui também já o Senhor a descrever que se o coração se desviar é que nós vamos começar a adorar a outros deuses. Por isso percebemos também que a idolatria entra no nosso meio se nós começamos a duvidar daquilo que é a vontade de Deus, se nós começamos a desconfiar de Deus. E é isso que é muito perigoso. O quarto ponto, ou D, é o serviço prestado a outros deuses. Deuteronômio 7:4. Quem tiver pode ler. Deuteronômio 7:4. Pois elas desviaram os seus olhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês rapidamente os destruiria. Amém? Até aí? Obrigado. Então nós vemos aqui que Deus também não gostava nada, e não gosta até agora,
quando nós começamos a servir a outros deuses. Não é? Nós sabemos que outros deuses não é somente estátuas que nós criamos, outros deuses, como vocês também disseram muito bem, pode ser idolatrar o cônjuge, né? O esposo ou a esposa, idolatrar os filhos, idolatrar um artista, idolatrar o pastor, isso é muito importante, idolatrar um patrão, algum famoso, né? Que nós vemos até muitas vezes, principalmente na área juvenil, que as crianças e os adolescentes parece que adoram aqueles cantores, aquela fama toda que há à volta dos cantores, né? E é algo que, se não ensinarmos a nossas crianças, pode levá-los a adorar mais a um famoso, a preferir a ir a um concerto do que preferir a ir à casa do Senhor, né? Tentar estar em todos os eventos em vez de estar em todos os cultos, né? E isso é algo que nós temos que ensinar às nossas crianças desde pequeno, né? Os jogadores, né? O futebol, principalmente no mundo, parece que é um vício que existe em todo o mundo, né? Isso é algo muito importante também, né? Mas também não existe só o futebol, há outros desportos, né? Mas podemos começar a idolatrar certos jogadores ou certos desportistas, né? É muito importante. 5. O temor a outros deuses. E esse é interessante, porque podemos ter medo de outros deuses, né? Que não faz sentido nenhum se sabemos que esses deuses não têm poder nenhum porque ter medo deles. Mas 2 de Reis 17:35. 2 de Reis 17:35. Irmão Orlando, por favor. O Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenará dizendo: não rendereis a outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem vos servireis, nem vos ofereceis sacrifícios. Amém? Esse ponto é muito importante no tempo atual que nós vivemos. Porque quando diz não temereis a outros deuses, nós temos que pôr em questão também a tolerância que às vezes é exigida no tempo atual em que nós vivemos. Nós podemos respeitar todos os crentes de outras religiões, e isso é o nosso dever, porque nós devemos amar a todos. Mas nunca na vida devemos respeitar os outros deuses. O que é que isso quer dizer? Que nós não devemos de seguir a Buda só porque existem budistas. Nós devemos de amar os budistas, mas nunca devemos de servir a Buda. Nós devemos sempre, dentro dos nossos meios, descartar a possibilidade de Buda ser um Deus para nós. Deus é só o nosso Deus, não é? Por isso devemos ter esse cuidado. E no tempo em que nós vivemos, é algo que está a entrar muito nesta sociedade, em todas as áreas, é a tolerância extrema. Mas não é tolerância, eu respeito que existe alguém que adora a Mohamed ou adora a Buda e ele respeita que eu sou cristão. Infelizmente, nós estamos a viver numa sociedade que todos têm que aceitar a visão geral que existe. E se eu sou cristão e penso que só existe um Deus, eu estou fora daquilo que a sociedade aceita. Porque não posso pensar que só existe um Deus. Não. Eu tenho que pensar que existem vários deuses e eles então estão todos juntos. E eu posso crer no meu Deus, mas existem vários. E isso é algo que nós temos que ter cuidado. É quando a tolerância chega a um ponto extremo. E é isso que nós estamos a viver muito. Não é? E em outras áreas ainda muito mais. Não é? É como se só houvesse uma verdade geral do mundo, mas a realidade é que a nossa verdade é aquilo que a palavra nos ensina e nós queremos que essa é a única verdade absoluta e então ninguém pode dizer, nenhuma sociedade nos pode dizer que nós devemos de tolerar aquilo que a palavra de Deus nos diz que não devemos de tolerar. 6º ponto. A adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem. Isso também existe, infelizmente. Vamos a Êxodo 32, 46. Quando tentamos... Sim? Isso deve ter sido uma falha de impressão. Sim. Porque nós não temos o Êxodo 46, o versículo 46. Só temos até o 35. É o 26, é que eu estou a ver aqui. Na aplicação corrigiram, é o 26. 32, 26. Ainda bem, é que eu também já tinha aqui e esqueci-me de escrever aqui. Sim, escrevam nas vossas revistas, se tiverem depois um lápis ou assim, é o 26. Ok?
Vamos a Salmos 10, 6, que eu creio que assim fica mais claro. Salmos 10, 6. Dez, 6. Não serei abalado, porque nunca viverei na adversidade. E o 18. A fazer a justiça ao órfão, ao oprimido, ao fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Ok? Os versículos aqui acho que estão meio trocados, né? Mas, de qualquer maneira, vamos usar, por exemplo, o 18, que nos diz que muitas das vezes, né, que os homens usam a sua violência, né, querem fazer a sua vontade em vez de fazer a vontade de Deus. E aqui nós então percebemos que a adoração a Deus nunca deve ser pelo meio que nós achamos por correto. A adoração a Deus deve ser pelo meio que Deus acha por correto. E não quer dizer que todos têm que adorar a Deus da mesma maneira, porque Deus na mesma dá-nos essa oportunidade de ser individuais, mas nunca devemos de usar, por exemplo, alguma imagem a dizer que estamos a adorar a Deus. Não é? Assim como existe muitos, por exemplo, nos nossos países, adoram a Maria pensando que estão a adorar a Deus. Mas se nós temos a possibilidade, através do Espírito Santo, de adorar diretamente a Deus, porque adorar a uma imagem que não faz, que não tem conexão nenhuma com Deus, né? Não quer dizer que Maria não foi uma pessoa importante, porque foi a mulher escolhida de Deus para trazer Jesus ao mundo. Então, era uma pessoa de certeza que era fiel, né? Era uma pessoa que era justa, mas na mesma era uma pessoa, né? E então Deus não quer que nós adoremos a pessoas, né? Nós devemos respeitar-nos uns aos outros, isso sim. Devemos amar-nos uns aos outros, mas não devemos estar adorados uns aos outros. Até se formos a ver, à luz da Bíblia, nós todos somos santificados, né? Por isso ninguém é santo só porque alguma igreja decidiu que essa pessoa tem que ser santa. Quem é santo são todos aqueles que seguem a Jesus Cristo e fazem a sua vontade, então são santificados e seremos santos quando estivermos com Ele na glória, né? É isso que devemos de perceber, não é? E não é por isso que vamos começar a adorar a mim ou a adorar o pastor para adorar a Deus, porque isso não nos vai ajudar em nada. O que devemos fazer é adorar a Deus. Amém? O sétimo, a adoração a demónios. Mateus 4, 8 e 10. Novamente o transportou o diabo a um ponto muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Continua o nome dele. O 10. Então disse Jesus, vai de Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Amém? Ok, então aí acho que fica muito claro, né? Jesus dá logo a resposta que não se deve adorar a nenhum demónio e muito menos ao diabo, né? Nem aos demónios, nem ao diabo, né? E aqui também podemos, que vai já ao segundo ponto, né? Não devemos adorar nós mesmos, que é o oitavo, manter ídolos no próprio coração. Ezequiel 14, 3 e 4. Eu sei que isto tudo é um pouco extenso, mas eu acho que é importante nós sabermos verdadeiramente o que é que a Bíblia fala sobre a idolatria, porque infelizmente muitas vezes existem problemas por causa disso mesmo. No versículo também, o nome de Mateus, né? Sim? E o segundo versículo de 1 Coríntios, né? Capítulo 10, versículo 5, também é um versículo também. Sim. Se mais já tiver, então leia. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Amém. Amém. Isso é muito importante, né? Isso é em especial, né?
Claro que é um bocadinho difícil, principalmente quando estamos nos nossos países, que às vezes há aquelas festas na cidade e nós vamos lá porque estamos a querer passar um tempo com a família, mas temos de ter cuidado, né, se estamos a entrar num lugar, em certas romarias que estão a ser sacrificadas para santos. Né? Então aí devemos ter um certo cuidado se estamos ainda por cima a investir naquilo que é do inimigo. Né? Temos que ter muito cuidado nessa área. Né? E às vezes até mesmo certas... Claro que nós precisamos dos utensílios para viver e muitas vezes não sabemos o que é que certas marcas por detrás estão a fazer, né? Se têm compactos com o diabo ou não. Né? E temos que ter um certo cuidado. Não é por isso que não vamos parar de limpar o nosso nariz, porque certas marcas têm pactos com o inimigo. Né? É complicado, né? Porque senão daqui a pouco só vivendo na floresta é que vamos estar livres de tudo. Mas temos que ter um certo cuidado de não estar, por exemplo, a investir todos os nossos valores em certas empresas, quando temos a certeza absoluta que essa empresa está a fazer coisas que não agradam a Deus. Né? E temos que ter um certo cuidado. Né? Pronto, aquilo que já aprendemos há muito tempo também numa escola dominical, também foi explicado pela Mariana, em que realmente elas viram uma entrevista também de certos produtos que nós temos, por exemplo, o produto Ariel e isso assim, e vários shampoos, e o dono dessa firma é satânico, é satanista. E ele explicou que todos os produtos dele têm escrito atrás protetor e gândula. Sim, porque é a marca. E é uma das maiores do mundo. Isso Procter & Gamble, P&G, se lerem essa marca. Infelizmente, né, muitos dos produtos só existem nessas marcas porque hoje em dia as empresas, ainda por cima, são todas enormes, né, e compram muitas marcas por baixo e nós nem sabemos as estruturas que existem por detrás. Por isso é que eu digo, é muito difícil às vezes nessa área, né, podemos ter certos cuidados, né, se temos a certeza absoluta que podemos evitar, eu acho que é bom. Mas de qualquer maneira o Senhor também sabe que nós necessitamos de viver e por isso é que é importante nós estarmos em oração para livrar-nos de qualquer demónio ou qualquer coisa que possa estar por detrás das coisas, né? Por qualquer inimigo que possamos estar também a apoiar por detrás dessas coisas. E é muito difícil, né? Porque nós estamos a viver numa sociedade que cada vez também ainda vai mais para esses extremos. Por isso, se qualquer dia ou decidimos não comprar mais nada ou então temos que viver de alguma maneira. Né? Por isso temos que ter a nossa vida constantemente em oração. Sim, irmão Orlando. Eu acho, por exemplo, aqui uma parte muito interessante que acabaste de dizer há pouco tempo. Cada pessoa ou crente, ou que deve ser como falaste, tem certas festas, certas romarias que às vezes existem. A gente tem que ser responsável e sabendo que participando dessa festa, mesmo que tu não vais participar de uma atração, por exemplo, demoníaca, mas essa festa, existe aquelas atrações porque o patrocínio é comum, é um pacote completo. Mesmo que tu vais sentar apenas para divertir as crianças, okay, o dinheiro que vais deixar para divertir as crianças é que vai fazer que o ano a seguir as atrações menos favorecidas que um cristão continuam a existir. Portanto, as pessoas têm que saber, ou vou ou não vou, mas se fores, sabes que estás a financiar para aquilo continuar. Isso não vale a pena estar aqui com 2 milhões. Eu só fui porque não, tem que saber. Sim. Eu pessoalmente não sou a favor de generalizar, né, de proibir as pessoas, mas eu creio que cada um tem que ver na sua consciência o que é que está a apoiar com o dinheiro, né? Porque Deus é que nos dá as forças e nós às vezes gastamos as coisas para apoiar aquilo que não agrada a Deus. Né? Então temos que ter um certo cuidado, né? Nessa área, e cada um individualmente tem que tomar decisões, também como família, e como administrar isso. Né? A palavra é clara, que não devemos apoiar qualquer atividade demónica, mas as decisões, como sempre, ficam nas nossas mãos, porque Deus deu-nos o livre-arbítrio, mas temos que ter esse cuidado. Não é? Mas não teria como entrar na frente. Isso é algo... Temos que ter muito cuidado. Se vamos a ver, muitas empresas têm muita coisa estranha por detrás, não? E até mesmo muitas mensagens que vêm para o subconsciente, principalmente nos filmes de crianças e assim, que temos que ter certo cuidado.
Por isso até, como cristãos, é recomendável primeiro ver o filme antes das crianças ver o filme. Eu sei que para adultos é meio estranho ver um filme de criança, mas é bom ver primeiro e depois... Podem fazer um filme bom Yeah. e fazerem, por exemplo, um filme mau. Sim. Mas tu, ao ver só um filme bom, estás a patrocinar que ele possa fazer mais um filme mau também. Sim, sim, Não. certo. Ou cortas, deixas de ver, como muitas igrejas proíbem, ou então escolhendo não estás a fazer nada, porque a firma é a mesma. Temos que... No final dos anos 90, as igrejas tentaram filtrar essas listas, mas chegaram-se numa situação impossível. Por quê? Por que foi impossível? Porque se formos a ver tudo que rola na nossa mão, vai ter logo um símbolo. O dólar tem símbolo do Illuminati. A Coca-Cola também estava na lista. E então, o exemplo que talvez dariam é as pessoas verem os crentes talvez se excluírem. Mas isso nos Estados Unidos também deu coisas, havia aldeias que eles pensaram, o Rodrigo talvez ouviu, nós agora vamos ver mesmo assim, primitivo, não queremos nem nunca, mas começaram a cometer outros pecados, se engravidar entre famílias. É preciso, sim, se for conhecido, não? Sim. Então, quer dizer, foge de um suposto pecado e faz um pior. E é daí que as igrejas começaram a tentar, porque, por exemplo, se fosse a lista, na altura que se falou, eu tinha que deixar de trabalhar na arma, porque na altura o nosso maior... Ela já vem, não. Na altura o nosso maior patrocinador, o cliente principal, é da Proter, que é L'Oréal, essas coisas todas. Nós estávamos uma série de cosméticos. Exatamente. Estávamos, ele estava lá. E eu tinha que deixar de trabalhar. É preciso. Eu acho que nessa área temos que ter mesmo, principalmente na área de trabalho, porque eu creio sempre que se Deus nos colocou num lugar de trabalho, Ele também nos vai dizer qual é o momento para deixar esse lugar de trabalho. E se nós estamos a... Eu, por exemplo, acho nesse aspecto que deixar de trabalhar, porque Deus sabe qual é a necessidade do ser humano. Tu não estás lá para apoiar aquilo, mas estás apenas para ganhar o teu salário. E agora, a comparação que eu estou a dizer, agora se soubermos que é uma coisa má e nós vamos lá, vamos escolher, é diferente. Sim. Eu creio que na área dos passatempos aí nós temos mais a escolha. Nós não vamos parar de cortar a barba só porque a marca que produz as melhores giletes seja, né? Temos que ter aí, temos que ter um bom meio. E eu creio que Deus também não nos vai culpar porque não havia outra opção. Também não nos quer ver aqui andar todos barbudos ou mal arranjados só porque não tínhamos outra opção, né? É graça, é isso mesmo, pastor, porque eu acho que se não fosse a graça nós já pecávamos por muitas coisas muito mais pequenas, né? Só os pensamentos que nós às vezes temos já chegavam para... Houve igrejas, talvez até algumas até os proíbem. Houve uma tendência de querer proibir a Coca-Cola dos crentes. Os pactos também da Walt Disney, você pode presenciar, sentar e assistir um pouco alguns filmes que estar ali apoiando ideologia de gênero, apoiando, fazendo até mesmo, desde quando o leão tem um jeito molinho, não, o leão é o rei da selva, é o forte, assim, faz com aquele um jeito assim, apoiando o homossexualismo, né? É bem difícil essas coisas. Eu penso que em essa área, como já claro, estamos en este mundo, como se dice, donde un 50% de la cosa, no sé cómo dice el pastor, tengamos que ponerla de lado. Ahora, nosotros tengamos que estar ahí. Ahora, lo único que yo pienso que nosotros, como seres humanos, como cristianos, no podemos dejar que nuestro corazón se contamine. Porque hasta esas cosas que son satánicas, nos pueden servir a nosotros mismos como cristianos para entender la realidad en la que estamos y cómo poder vencer a Satanás. ¿Te entiendes? Amén. Por eso no podemos dejar que nuestro corazón se contamine, sino mantenernos en el espíritu, pero en el medio de los demonios. ¿Entiendes? Amém. Por isso é que a palavra também deixa claro, né, que a nossa guerra vai ser sempre espiritual, né?
E por isso, infelizmente, o mundo é assim como é, né? E vamos ter que simplesmente tomar decisões, aquilo que vamos querer apoiar, ou poder apoiar, ou aquilo que verdadeiramente é necessário na nossa vida. E, claro, quando estamos a falar de passatempos, aí a escolha está plenamente em nossas mãos. Se estamos a falar do nosso trabalho, não temos muitas vezes a opção de tomar a decisão. Há coisas que nós não temos opções. Estava a pensar quando deu aquele discurso do Facebook, que é do Amazonas. Foi lá para o espaço e eu disse, mas nós é que financiamos, sim. Nós financiamos, mas nós não temos outras opções. Há coisas que nós temos que comprar só na Amazônia. Necessitamos daquele artigo na Amazônia. E ele, com este dinheiro que nós não temos outra opção, ele faz as coisas que não são de agrado a Deus. E são coisas que nós... Porque ele pensou que aquilo existissem firmas dele própria. Ele disse, não, são firmas que trabalham, todo mundo trabalha com ele. Só tem a plataforma e as pessoas compram na plataforma. Eu, na minha meu simples raciocínio, eu penso que a resposta disso tudo é aquela oração de Jesus, nosso Pai, não os peço que os tire do mundo, Amém. mas que os livre do mal. Amém. E então, eu vejo que quando Jesus ele pensa isso, ele sabia de quanto desafio que iríamos passar aqui. Passar. Então, logo que ele diz, não os peço que os tire do mundo, porque não podia os tirar, mas que os livre do mal. Eu penso que é essa a nossa garantia, porque se a gente for mesmo para dizer, vamos filtrar isso para coisa, vai ser difícil. Sim, o erro, por exemplo, na sua criação, se vai lá nos estudos, na sua criação, tem um princípio antibíblico. A moeda única. Jesus pediu para que Deus nos santificássemos na sua palavra. E também há certas firmas que nós demos por conta porque eles declaram, né? Ou através de certos símbolos. Mas não deixa de ser satânico quando certas firmas têm tendências raciais. Está a ver? De separação raciais ou tribais. Também é satânico. Mas, calhar, nós ainda não enxergamos até aí. Mas é a mesma coisa. Sim, por isso é que muitas coisas que nós nem... Por isso é que eu digo que é muito difícil às vezes até ver o que é que acontece, porque nós não sabemos o que é que está a acontecer por detrás, não é? Nós não sabemos... Digamos assim, eu trabalho na Mercedes, a maioria, muitos de nós trabalham lá, mas nós não sabemos o que é que os nossos chefes andam a maquinar lá em cima, não é? Nós não sabemos o que é que eles andam a fazer por trás de nós. Eu sei o que é bom, por exemplo, eu sei que alguns irmãos também sabem, que temos lá cristãos, muitos cristãos na empresa, mas cristãos que oram também pela nossa empresa, e eu acho que isso tem guardado a nossa empresa. É isso que creio que tem feito a diferença na sociedade, é que os cristãos ainda continuam a buscar Deus e colocam as empresas nas mãos de Deus, porque se não fosse isso, eu até creio que existem cristãos que trabalham nessas empresas como a Procter & Gamble, que são claramente satanistas, mas que porque estão lá cristãos e estão a orar por essa empresa, Deus está a guardar e está digamos, a purificar aquilo que o inimigo está a tentar sujar, não é? E é isso que faz a grande diferença, não é? O chefe em cima pode decidir o que quiser, mas o chefe que está mesmo lá em cima é que vai decidir sobre tudo, não é? E é isso que temos que ter sempre em mente, irmão António. Uma declaração de um desses estilistas, faz essas marcas de roupa, então eles gostam e usam. Ele disse, eu não fiz a minha roupa para os negros nem para os latinos. Mas muito pessoal não sabe nem nada e usa aí. Entendeu? Ele ajuda a cobrir o corpo. Infelizmente, enquanto a sociedade for assim como é, muitas coisas estranhas vão acontecer mais. E depois vamos continuar. Há um versículo na Bíblia, eu creio que é em Apocalipse, em que diz que há de chegar tempos em que nós temos dinheiro e não podemos comprar. Porquê? Porque se vamos realmente, as coisas vão estar nas mãos do maligno, que nós vamos ter o dinheiro, mas para não nos contaminarmos com essas coisas, não vamos poder comprar nada. Isso então, pronto, é a grande tribulação, é a grande dificuldade. É visão. 8, vamos ao 8 então. Manter ídolos no próprio coração. Ezequiel 14, 3 e 4. Amém. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová,
Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Amém? Obrigado. Então aqui vemos, né? Ídolos no próprio coração. Isso quer dizer que já não são somente as imagens, já não são somente as estátuas, mas isso é tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, que priorizamos mais do que a Deus. Pode ser alguma atividade que nós gostamos de fazer, pode ser algum passatempo que nós gostamos de fazer, pode ser um artista, pode ser até mesmo um familiar, né? Pode ser qualquer coisa, um sítio que nós gostamos mais do que até mesmo estar na presença de Deus, mesmo que pareça muito estranho, porque para nós eu creio que cada lugar que nós vemos, nós podemos ver a glória de Deus, não é? Eu, por exemplo, falando disso, né? Lembrando quando estivemos no congresso na Suíça, a Suíça é um país muito lindo. E eu creio que se nós, quando olhamos para aquele país maravilhoso, aquelas montanhas com aqueles lagos, a neve em cima no verão, né? O calorzinho, e se nós não damos a glória a Deus, eu acho que nós não percebemos verdadeiramente o Deus poderoso que nós temos, não é? Eu quando estou na Suíça mesmo, eu fico encantado na maneira como Deus é criativo, não é? Por isso, e mesmo aqui na Alemanha, claro que quando damos o nosso dia a dia, nós já não damos aquele valor às vezes às coisas que nós temos à nossa volta, mas se nós vemos a natureza, as formas como num dia está a chover, no outro dia está sol, no outro dia está nevoeiro, todas aquelas fases, todos os tempos que nós vivemos, mesmo que às vezes reclamamos, mas tudo isso é para a honra e glória de Deus, não é? Amém. Mas às vezes nós até isso fazemos de nosso ídolo, não é? Damos mais valor à Mãe Terra, né? À Terra-mãe, em vez de dar valor a Deus, né? E a Terra-mãe não existe, né? A Terra-mãe é algo do inimigo, é uma invenção do inimigo, porque nós temos só um Pai que criou a nossa Terra, não temos nenhuma Terra. Nós adoramos a Deus com o nosso coração. Isso. Né? Foi o nosso coração que foi circuncidado ao Cristo, né? E devemos tomar conta. Amém. Vamos ao 9, a adoração aos espíritos dos mortos. Isso também é algo horrível, não é? Salmo 106, 28. Também se juntaram com Baal, Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Amém? Obrigado, tio. Às vezes nós lemos isto na Bíblia e pensamos que é algo que já não existe. Mas infelizmente nós sabemos que é através do purgatório que é pregado em algumas igrejas, existe isso mesmo. Fazer cultos para os mortos, fazer sacrifícios para que as almas saiam do inferno, do purgatório e vão para o céu. E nós vemos claramente que isso não tem cabimento nenhum, né? Até porque nós sabemos através de Jesus Cristo que Ele é o único caminho, a vida e a verdade. Então, se Jesus Cristo é o caminho, nós temos que conhecer o caminho antes de morrer, porque depois de morrer já não temos como escolher, não é? E não vale a pena estar a honrar-se com sacrifícios dos mortos. Claro que devemos ter um respeito e cada um tem as lembranças dos seus avós, dos seus pais, e as memórias ficam em nós e até mesmo o legado, né? Aquilo que nós aprendemos deles fica em nós e isso é muito bom e isso é algo importante, não é? Mas não devemos colocar até mesmo os nossos familiares falecidos numa posição que está a roubar a posição de Deus. E isso às vezes é de alguma forma de idolatria que nós estamos a idolatrar a um morto, né? Que já não vai, a situação já não vai mudar daquela pessoa. Aquela pessoa já viveu o que tinha que viver, e a única coisa que nós podemos fazer é adorar a Deus. E esperar um dia poder ver essa pessoa outra vez na glória com o Senhor. Morreu, segue-se o juízo. Como? Desculpa. Pode. Morreu, segue-se o juízo. Amém. Ok, o J ou o 10 é cobiça. Vamos a Efésios 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Então nós naquelas listas que nós tivemos a trabalhar na revista passada, nós percebemos então que tudo aquilo que é, digamos, na cobiça, tudo aquilo que nós temos como
superior a Deus, né? Tudo como o dinheiro, né? Podemos dizer que a palavra até diz que, né, não podemos servir a dois deuses, ou servimos a Deus ou ao mamão, ou servimos ao dinheiro, né? E a cobiça, né? Cobiçar não somente o dinheiro, pode ser também ser a cobiça às coisas que outra pessoa tem. Isso de alguma forma também é idolatria, porque eu posso estar a idolatrar o casaco que a irmã Fábia tem, porque eu gostei tanto daquele casaco, eu tenho que ter um igual, mas isso não é aquilo que Deus quer para nós. Né? Nós devemos de adorar a Deus, e se Ele permitir, posso ter o mesmo casaco que a irmã Fábia também tem. Né? Ok? Colossenses 3:5. Quem tiver, pode ler. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Amém? Então aqui ficam mais exemplos daquilo que pode ser idolatria para nós. Vamos ao 11 e último ponto, e irmãos, eu creio que vamos fazer assim, porque como nós nem chegamos a iniciar o estudo, a vez que vier, nós vamos então dar o estudo de esta semana, porque já estão a ser 11 horas, mas eu creio que foi importante na mesma nós falarmos sobre idolatria e podemos aprender muito. Vamos à última parte, a sensualidade, e eu acho que é um tema que é, digamos, meio complicado, e eu acho que é o que se vê mais no tempo atual na sociedade. Filipenses 3:19. O fim deles é a perfeição, o Deus deles é o templo, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, e só pensam nas coisas terrenas. Amém? Obrigado, irmão António. Então nós percebemos aqui, se nós pensarmos só nas coisas do mundo, se nós não pensarmos que a nossa vida tem algum sentido, ou que a nossa vida tem algo depois desta vida aqui na Terra, nós claramente estamos a idolatrar esta vida, estamos a idolatrar as coisas aqui na Terra e não a adorar a Deus. E a sensualidade, né? Nós conhecemos a palavra também noutro contexto, né? Que nós vemos que a sociedade dá muito valor ao sexo hoje em dia, né? Nós ouvimos, né? E graças a Deus ainda não era assim no meu tempo. No meu tempo já havia muitas coisas estranhas na escola também, mas já desde a creche hoje em dia se tem ensinamento sexual, né? Crianças com 3, 4, 5 anos. Depois na escola tem-se a teoria, né, como é que é os organismos de um rapaz e de uma menina, né? Eu não sei se hoje em dia fazem isso, porque se eles dizem que não existe só rapaz e menina, eu acho que as aulas vão só falar sobre a genealogia, né? Sobre os géneros, né? Vão ser aulas muito complicadas. Mas nós vemos que quase tudo está focado no sexo. Se nós hoje em dia vamos ver uma comédia na televisão, quase todas as anedotas ou tudo aquilo é baseado em volta do sexo. Se nós formos ver, é igual, qualquer série, qualquer coisa é tudo sexo. Hoje em dia vemos tantos programas, né? Sei lá, o Love Island, essas coisas todas que até já andam lá nus na televisão à procura do homem, da mulher perfeita. Se vemos o Bachelor, Bachelorette, né? Uma mulher ou um homem que tem 20 candidatos e anda a namorar com todos, né? Ao mesmo tempo, aquilo eu acho que Sodoma e Gomorra era brincadeira a comparar com aquilo que nós fazemos hoje em dia neste mundo, né? Mas nós vemos que isso pode ser uma forma de idolatrar o sexo, né? E não é algo que é ruim, o sexo, porque eu creio que para um casal é algo muito importante, mas é algo que a sociedade está a levar a um nível como se fosse o mais importante, não é? E isso verdadeiramente não é o mais importante. O mais importante é Deus. E Deus depois fez a sua igreja, fez a família, e a família depois terá os seus relacionamentos para continuar a sua dinastia, né? Ou a sua geração.
E isso faz parte do plano de Deus, mas não é, o nosso foco não é estar a ter relacionamentos com todos à nossa volta, né? E como vemos, principalmente na juventude, que é algo muito triste, que num fim de semana, né, vão às festas, depois é a bebedeira, depois já nem sabem o que fazem e levam sempre uma para casa. E os pais, infelizmente, aceitam tudo, hoje em dia também, e depois os problemas vêm a seguir. Depois há discussões sobre aborto porque não se pensou antes de fazer o ato, né? Infelizmente, estamos nesta sociedade e isso não vamos conseguir alterar. Isso só quando o Senhor voltar, mas não vamos pôr a nossa prioridade nessas áreas, não vamos pôr a nossa prioridade nas coisas terrenas, né? Pode ser até mesmo uma série de televisão que nós gostamos muito de ver e que estamos a dar mais valor do que ao tempo que damos a Deus. Hoje em dia, para distrair, é muito fácil, né? Pronto, eu vou concluir porque já passa das 11, mas só para falar, quando há 2 semanas estive na HSN, na Holy Spirit Night, que foi organizado pelo Gospel Forum, muitos jovens foram à frente e entregaram as suas vidas ao Senhor, graças a Deus por isso. E o pastor que estava a liderar aquele culto, que é o Ben Fitzgerald, é um australiano, ele e é missionário aqui na Alemanha, ele sentiu que devia orar pela juventude, porque hoje em dia nós nem damos conta de como as tecnologias e as coisas estão-nos a distrair. Antigamente, nós tínhamos os nossos problemas e não tínhamos nada que fazer e então pensávamos só como solucionar os nossos problemas, né? Ou então orávamos e pedíamos a Deus direção. Hoje em dia, se me estou a sentir deprimido, eu assento-me 5 horas à frente disto e tento acalmar os pensamentos, né? Não é preciso álcool, né? Basta estar no Instagram a ver o que é que os outros fazem, né? E consigo estar a distrair-me horas e horas e horas. E nós vimos que muitos jovens estão a receber demónios através destas coisas. Estão a ser endemoniados. Porque a depressão, nós sabemos que é uma doença, né? Mas nós também sabemos que é um espírito que pode estar a perturbar a nossa mente. E é sério, aquilo... Chegámos a um ponto, o Dominic e eu, nós ficámos a olhar um para o outro, que ninguém estava à espera que acontecesse da maneira, né? Quando verdadeiramente Deus quer libertar, Ele começa a libertar. E aquilo parecia que estávamos num filme de terror, né? Porque quando os demónios ficam com medo de Deus, eles já não têm lugar e aquilo via-se, né? E uma coisa que eu achei muito interessante do que ele disse é para não termos medo. Eu acho que é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos e é algo que nós também mesmo... Nós devemos de aprender a ser sinceros com Deus, porque às vezes, na presença de Deus, nós vamos talvez chorar, ranho e baba durante 5 minutos, vamos talvez parecer o maior palerma do mundo, não interessa, mas vale mais 5 minutos na presença de Deus parecer um palerma do que estar a ser 5 anos outra vez perturbado por qualquer demónio que possa estar dentro de nós, né? E eu acho que esta geração... Infelizmente, foi desistida até mesmo pela sociedade e então nós como igreja não podemos desistir desta geração. Nós temos que continuar a orar por eles e Deus também nunca os desiste e eu acho que é algo que nós devemos de fazer porque muitos demónios estão a entrar através das coisas que a sociedade está a oferecer à juventude, né? Muitos jovens estão escravizados na pornografia. Infelizmente, esta sociedade oferece muita coisa para quem não quer viver a vida com Deus e a juventude aceita tudo, porque também não tem direção, os pais muitas vezes também não sabem melhor ou já não sabem como. Por isso é que é tão importante nós como pais estarmos preparados, não é? Ou eu como futuro pai. Eu digo sempre como se fosse já, mas eu acho que é o desejo de ser, não é? O Senhor sabe o que é que está por vir, não é? Mas eu acho que é isso mesmo. Temos que continuar a orar e temos que não desistir desta geração. Porque a sociedade já os desistiu, já esta geração, e muitos já ouviram, né? Aquela geração que não tem futuro, é a geração que só dorme, né? Já ouvimos muito isso, né? A geração que só dorme. Mas infelizmente a geração só dorme porque muitas coisas estão a correr mal na vida deles e eles nem sabem. Daí esta sociedade precisa de Deus. Irmã Morena? Eu penso, padre, que esse não é um problema só da juventude. Porque não. Também há muitos pais, muitos adolescentes que também que estão, como se diz,
en esa área. Y por eso es que la juventud o la crianza van creciendo con la misma, aprendiendo, ¿tú entiendes? Sí. Por eso yo no veo que eso es solamente los jóvenes, sino Sí. últimamente tú vas en el tren o vas donde sea y tú ves que la gente es, con ese gente y es metido en el Facebook. Yeah. ¿Ya? Por eso, como se dice, generación de generación. Sim, sim. Yeah. É algo que já deve estar a vir há muitos anos, né? ¿Ya? Claro que eu vejo mais a minha área da minha idade, né? E tive essa experiência agora há 2 semanas atrás, mas sim, claro, nós até temos exemplos na nossa própria igreja que a depressão é algo muito horrível e que está a atacar muitos, né? Até vemos exemplos de pastores que têm depressão, né? E é algo que está cada vez mais, porque a pressão da sociedade, a pressão de tentar ser o melhor é muito alta hoje em dia. De tentar aparecer algo que não se é e viver uma vida dupla, né? Nas redes sociais ser uma coisa e ser na vida real outra, né? E saber que não é assim, ou então ver que as outras pessoas são todas melhores, são todas mais magras, mais bonitas, mais isto, mais aquilo, mas Deus sabe porque é que nos fez assim e sabe porque é que nos quer usar, e é isso que nós temos que relembrar-nos, que o propósito nosso não é aquilo que a sociedade quer, o propósito nosso é aquilo que Deus quer de nós. Amém. Irmãos, irmão António. Eu creio, Patrick, que isso está assim por causa de legados mal passados. Quer dizer, o espelho de um filho é um pai, ou são os pais, né? E quando os pais não exercem o devido papel em relação à família, né, para com os filhos, dá um filho que não conhece nem a sua descendência. Então eu creio que isso... E depois a igreja tem pouca influência sobre os governos, lamentavelmente. Um cristão no meio digamos, eu sou um deputado, no meio de outros deputados, mesmo que eles forem ateus, eu tenho que fazer sentir a minha influência, porque senão eles entram de acordo com leis, como nós sabemos aqui como é que as leis são, né? O homossexualismo, papapá e tudo isso. Isso tudo é que leva essa corrente toda de juventude e pessoas mal preparadas, todos empalam. Sim, é porque até mesmo os jovens na idade que têm, né, têm mais a tendência de sugar as coisas que estão à volta, porque também estão a tentar procurar a sua identidade, né, estão a tentar descobrir o que é que eles querem, né, independentemente se são cristãos ou não, e aí são muito mais fáceis de ser manipulados, né, também. Continuamos a orar, né? Eu acho que é um outro assunto que podemos falar muitas horas, mas já são 11h09 e eu não quero mesmo começar o culto muito tarde, né? Que o Senhor vos abençoe. Então, em 2 semanas, né, vamos falar sobre a lição número 13 e terminá-la, né? Que Deus vos abençoe.